Treinando para os próximos capítulos. Claquete. Bem-vindos ao canal Músicas do Voyage, eu sou o Luiz Reis e você sabe que nesse canal aqui a gente fala de música e de viagem. A gente tá com esse projeto novo que agora já tem nome. Eu ainda não sei o nome, mas você já sabe, porque no momento que você estiver assistindo esse vídeo o nome vai estar aqui embaixo ou vai ter aparecido antes. A gente ainda não sabe. O que eu sei é que quem tá aqui do meu lado é a bailarina, dançarina, artista plástica e perguntadeira nata, Fernanda Potenza. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Salve, salve, corações dispostos. Estamos aqui hoje para conversar com mais uma pessoa extremamente interessante. Ela que é uma pessoa sensível e que se conecta com a música e que já viajou muitos lugares e que hoje nos dá a honra de vir aqui nesse lugar super preparado para conversar com vocês. Eu tô aqui com a Lilian Amaral. Bem-vinda! Bem-vinda! Nossa, eu falei, olá. Tudo isso só pra mim? Eu tava assim, ainda bem que eu não tenho que me apresentar, porque eu não ia saber o que falar. Lilian, a gente tá se encontrando aqui depois de um tempo. A gente se conheceu na Austrália, fazendo música, e agora estamos nos reencontrando aqui em São Paulo. Né? Porque a Lilian é uma cantora que foi fazer e cantar música brasileira na Austrália. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, o que você foi fazer na Austrália? Nossa, por essa eu não esperava, eu fui na cantora, falei, vou falar por onde que eu comecei a música, né? Não. Cara, foi muito aleatório, eu tava passando num processo muito pessoal, assim, de vida, de mudança, de carreira, de questionamento, sabe, assim. Eu caso eu compro uma bicicleta, sabe essas fases de transformação que a gente passa? E aí, de repente, a minha primeira terapia. Eu fui na minha primeira terapia na Soninha, falei, mano, eu não sei o que fazer da minha vida. E aí eu deitei lá, ela fez uns negócios muito loucos, e aí eu saí, eu juro, por Deus, que eu saí de lá, falando assim, eu vou embora daqui. Pra onde? Pra onde eu tenho liberdade de expressão, por exemplo, sabe? Tá, mas o que mais é importante? O tempo. Ah, beleza, o clima é assim, Brasil, Austrália, bom, vamos embora. E fui. Quantos anos você tinha? 27. 27. Perdida no tempo e espaço, mas 27 anos. Aproximadamente, 27 para 28. E você já falava inglês? Nada. Nada? My name is Teresa, já viu? The book is on the mesa, everybody! E foi assim mesmo, você falou assim, o clima é parecido, eu vou pra Austrália, sem nenhuma referência, sem nenhum amigo, sem nunca ter visitado antes. Sem nada. É um outro ponto muito marcante, por exemplo, um dos gatilhos muito fortes foi, eu tive um amigo que trabalhava bastante, muito próximo a meu, que ele passou por uma transformação muito grande, ele quase morreu, na verdade, eu entrei naquelas crises existenciais, não quero isso pra mim, eu preciso de algo novo. Tipo assim, se a gente for resumir, esse meu amigo quase morreu, eu estava trabalhando demais, e aí é aquele momento que você para e pensa, puta, será que a vida faz sentido, sim ou não? Deixa eu parar um minuto pra entender o que é isso. E aí fui pra minha primeira terapia, por exemplo, e a resposta foi, não, eu preciso descobrir quem eu sou fora deste lugar. E aí fiz essa matemática meio básica e quando eu vi, eu estava na Austrália. Você trabalhava com o que aqui no Brasil antes de ir? Porque você tinha que se encontrar em algum lugar, então quem era essa Lilian que estava aqui? Eu era contadora, consultora, com especialização em outsourcing e planejamento de projetos. Você trabalhava no meio... completamente diferente do mundo da música, por exemplo. Mas você já cantava? Não, eu comecei a cantar como se fosse um preparativo, assim, a música ela surgiu de um jeito muito aleatório, nesse aspecto de tipo, tá, eu sou contadora, fui no happy hour de sexta-feira e aí estou lá, alguém cismou que eu cantei porque eu estava cantando na mesa e deixa ela cantar. É real, eu juro por Deus, as pessoas me puxam, canta Lívia, não, vem cá ela aqui, o pessoal dá o microfone na mão, eu fico... Sabe? Nesse dia você teve coragem de levantar lá? Então, exatamente. Depois de mais um gole, outro, você foi sim, e cantou? Foi, como nossos pais. E a surpresa é como o público reagia, sabe? E aí esse meu lado tímido que tá balbuciando aqui esse tempo todo, que é muito importante, tá, gente? Depois a gente explica por quê.
ele é muito forte, né? A gente fala sobre quebrar essas barreiras da confiança, da autoconfiança pra você subir no palco, cara. É muito absurdo, né? Porque e isso é muito importante pra mim, já deixar claro desde o momento, que é uma coisa que a gente com certeza vai conversar, essa questão de ser sensível energeticamente, né? Então, você tá ali no palco, existe, né, essa expectativa e você... Eu não sou cantora, eu era contadora, né, especializada em assuntos muito metódicos. Você entende a quebra de uma coisa para outra? Mas também é um lugar, né, quando você é contadora, é um lugar que você não precisa se expor. Ele é um lugar né? racional. Não, mesmo que você se exponha, né, que aí entra a mente racional no processo. E é isso que eu falo pra você, que é esse gap, e o porquê que eu me silencio na música por tanto tempo. Porque você não conseguir se enxergar, eu não consigo me enxergar integralmente ainda como uma artista. Entende? Porque é algo que só acontece. E eu fujo por conta de... Me deixe em paz! E a reação do público? Eu gosto. Como que foi aquele dia? A mesma que eu recebo em todos os lugares que eu vou, que é o que me confirma que eu vou ter que aprender a ser artista de um jeito ou de outro, não sei como, por favor. Porque as pessoas gostam quando você canta isso. É uma resposta muito bonita, muito acolhedora. Como quem diz assim, aqui faz parte, você pertence a esse lugar, por que você tá fugindo? Como naquele dia, por exemplo, eu subi no palco, bem aleatório, né? Subi no palco, cantei como nossos pais, aí começa os benditos do mais uma, eu falei, mas eu vou cantar o quê? Não ensaiei nada? E foi aumentando o espaço, então de repente eu tava lá na Vila Madalena e eu subi num palco ao grandão. Esse foi Maria Rita, eu preciso mencionar porque é a minha história, né? Eu era muito fã da Maria Rita por vários motivos. E cresci ouvindo ele, sabe, assim. E aí trazendo a contadora. Aí como você se solta e você é artista e você é criativo se você tá racionalizando o processo inteiro e fica, tá. Stage fright, tem muito disso. Isso foi um pouquinho antes de você decidir ir pra Austrália. Eu sinto que a música, né, e é gostoso a gente lembrar, porque faz muito tempo que eu não acesso essas memórias, né. Ela veio como tipo assim, tu consegue sair da cadeira do escritório. Sim. Olha que gostoso que é aqui em cima, sabe? Tipo, doeu bastante pra subir. Doeu bastante pra subir no palco. Mas, tipo, eu tô em casa, sabe? Sim. E é tipo isso. Quando você chega na Austrália, você chega com uma mala e um sonho do quê? Lembrei da música. Eu posso ir brincando com as músicas? Claro! Entrei de gaiato no navio. Ponto. E entrei pelo cano várias vezes. Quem tá na Austrália sabe como que é essa jornada. Mas você já sabia, tipo, onde você ia ficar, com o que você ia trabalhar? Não, quando eu tenho uma agência, né, que é muito boa, me ajudou muito, muito, muito no processo durante muito tempo. E me joguei e eles conectavam as pessoas, sabe? Tipo, tem uma pessoa que tá indo no mesmo país que vocês querem se conhecer? Aí eu falei, tá. Aí a gente se conheceu, podemos marcar voo juntos? Falei, já comprei minha passagem, aqui bom, eu boto no seu horário. E aí, tipo, foi leve. Você mencionou um pouquinho antes, então foi na chegada na Austrália que o seu lado terapeuta e o seu lado músico foi desenvolvido? Foi. Nasceu mesmo? Foi, porque foi o que aconteceu, né? Eu passei por um trauma, não sabia o que fazer, eu tinha uma vida completamente estruturada aqui, não fazia o mínimo sentido, eu era recém-casada. E aí, tipo, eu fiquei tão assustada de ver a morte, por exemplo, que eu falei, não, calma. E fui pra Austrália. E a Austrália, ela tem isso, né? Ela abre esse campo pra gente de que, por exemplo, o recomeço. Eu vou ser quem eu quiser. O que for mais leve, ninguém me conhece aqui, só eu me conheço aqui. Né? Eu vou me permitir, seja o que Deus quiser. Sabe? E quem você quis ser? Eu quis ser tudo, cara. Eu sou até hoje, é por isso que fica essa zona no vídeo. Porque eu tava tão traumatizada, assim, que é sede de vida. Falei, cara, eu posso morrer, tá ligado? Não, eu vou pra praia, eu vou dançar. Real, gente, cheguei louca na Austrália. Ai, que vergonha, entendeu? A vergonha do artista. Festa da espuma. Sabe assim, a contadora cestinha do lar que vivia na caixinha, falou... Seja o que Deus quiser. E é ser artista, né? Porque é fazer arte da vida, né? Seja o que Deus quiser, eu vou confiar que o que eu aprendi, o que eu sou até agora, ele vai me levar para o que é melhor para mim. Seja o que Deus quiser. Eu vou me permitir viver para saciar aquele susto, por exemplo, sabe? Mas foi tão leve ir para lá, mesmo apesar de todas as dificuldades. Ida e volta, porque eu tô aqui, tô lá. Você foi e voltou várias vezes? Várias vezes. O Brasil é berço, né? É completamente... Você é o mesmo? Posso também? Ou é só... Claro!
Claro. Você é o mesmo Luiz no Brasil que você é o Luiz na Austrália? Em alguns aspectos, sim. Mas eu gosto de ver como muda de acordo com o contexto, né? Teve uma experiência interessante, porque eu, como músico aqui no Brasil, eu tinha fama de ser muito certinho, né? Então eu era sempre o primeiro a chegar nos ensaios. Então o ensaio estava marcado às 3 horas, eu chegava às 3 horas e tinha que esperar os outros atrasados chegarem. O primeiro ensaio que eu fui ter na Austrália estava marcado às 3 horas, eu cheguei às 3 horas e eu fui o último a chegar. E todo mundo falou, olha o brasileiro atrasado aí, olha, tinha que ser brasileiro mesmo, atrasado, porque às 3 horas é para começar, então eles chegam meia hora antes para montar tudo e às 3 horas começa. Então, tipo assim, como assim você não tem que ser profissional? Ensaia às 3 horas, você tem que estar pronto para começar a ensaiar às 3 horas, não é chegar às 3 horas. Então eu achei interessante como eu era a mesma pessoa e o contexto me mudou de ser o mais certinho para ser o mais atrasado, assim. Então, tá vendo? muito... A primeira água de privada que bate na cara da cleaner. Eu era, vamos lá. Desculpa aí, mas essa é a chamada. Eu era contadora, supervisora, que tava lá na... Eu fui lá privada. E você fala, depois disso eu faço coisa. Depois da primeira água de privada que bate no seu rosto. Pá, porque uma coisa é sua privada. Olha que loucura esse assunto. De você sair do atrasado, né? A de contadora, a água de merda na minha cara, literalmente. O que eu faço com isso? Segue o baile. E essa água... da merda que você falou, essa água da merda bateu na sua cara e mesmo assim você ficou 10 anos lá. Fiquei. Então... E faço faxina de vez em quando, que é pra me lembrar. Sim. Que é pra me lembrar do que eu preciso ser lembrada. Aí depois que eu virei faxineira na Austrália, eu vim aqui passar férias e eu virei a faxineira da família. Mas que é bem diferente, né? Que é profundamente alinhado com toda a outra parte do meu trabalho. Sim, sobre a espiritualidade e por aí vai, sabe? Tipo, é sobre isso. Porque uma coisa é você trabalhar de faxineira, de ajudante, de empregada, tem vários nomes, né, que a gente aqui no Brasil dá. Outra coisa é você trabalhar de cleaner, né, já é mais, né, aqui no Brasil a gente já acha mais chique, né, até parece aquele cleaner, né, aquele cleaning. Então, né? porque eu não era uma empregada qualquer, eu era uma cleaner importada da Austrália. Você tá entendendo? Existe um... Se valorizem, mulheres, eu estou aprendendo. É um outro lugar. É um outro ponto de transformação, eu acho. Eu acho que é um ponto de tipo assim, let's do it. O que mais? O que mais tem aqui? Tem um outro ponto que eu acho muito interessante, se a gente está falando disso, é que aqui no nosso país, tão amado, mas tão problemático em muitas coisas, a desvalorização. É sobre isso que eu ia falar. Porque aqui uma pessoa que faz faxina é mal remunerada. Então, lá você era bem remunerada. Eu falo isso pra minha mãe, porque... como eu disse, né, mantenho isso por vários motivos. E este processo de passar por muitas essas situações muito extremas, né, de tipo, e não é com uma coisa só, são com várias coisas. É a barreira da linguagem, é a barreira da expressão como um todo. No meu caso, a barreira da temperatura foi uma coisa que pegou absurdamente. São Paulo é da garoa, mas é morninho, né, gente? E eu cheguei no inverno, então assim, foram uma série de choques de realidade. E eu brinco, né? Eu brinco muito hoje sobre a parte da realidade boa que nos ajuda a ancorar a melhoria da Austrália no Brasil. Mas também teve essa parte de choque de realidade lá. É importante a gente olhar para as coisas da Austrália que impactam a gente, porque são essas coisas que estão ajudando a gente a ir seguindo no caminho. Porque tem até uma fake news, na verdade, né? Porque vendem Sydney, onde a gente se conheceu e morou, como um lugar de praia, quente, mas é muito frio no inverno, muito mais frio do que em São Paulo, né? Então... Real, eu bati assim, e aí a gente no comecinho, a gente precisa se esforçar bastante, né? De diversas formas. Então se a gente sai muito cedo, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, e aí a gente chega muito tarde em casa, e eu pegava assim quedas de temperatura, tipo, eu caio de 9 para 3, e eu tava assim, passou no ônibus, eu tava no ponto, sabe? E aí todos esses desafios que a gente passa, né, eles foram me levando para um espaço de... Quem sou eu? A bendita história do quem sou eu. Ok, quem sou eu aqui?
Como que eu posso viver com mais facilidade, alegria, glória e fluidez nesse lugar, usando as ferramentas que eu aprendi lá, sabedora de que aquelas ferramentas não servem porque no momento é o que está tendo. O que eu faço com essa informação? E fui seguindo este caminho, né? E eu estava buscando me conhecer naquele espaço e processo de transformação e de repente eu me percebi uma pessoa mais sensível, porque isso é uma coisa que eu gosto de mencionar, de que a gente passa por tantos processos traumáticos ao longo desses processos, de criar a coragem de sair do ninho, de adentrar o desconhecido, de enfrentar as dificuldades que aquilo traz. É instintivo do ser humano se apegar a algo. Ponto. Ou uma fé, ou algo que te dê clareza, que te dê segurança, porque senão não faz sentido você ter saído de casa, da sua zona de conforto, entende? Eu honro as minhas escolhas, aonde quer que elas me levem. Então, assim, nos momentos de muita dificuldade, eu falei, eu honro as minhas escolhas, aonde quer que elas me levem. E, só que para você honrar suas escolhas, você tem que estar muito seguro de quem você é de diversas formas. Estou verdadeiramente fazendo as melhores escolhas para o meu caminho, né? Eu era contadora, né? E será que faz sentido eu estar passando por tudo isso? Por que eu tô aqui se quando eu vim no automático, né? E aí me senti de puxar para a música, e a música ela foi um elemento dessa forma, porque quando eu cheguei eu me soltei completamente, então me permiti voltar para uma adolescente, experienciar tudo pela primeira vez, dançar tipos de músicas diferentes, não entender nada e dane-se. E aí é o momento que a gente pega, então vamos pegar no que tá legal, né? Tipo, eu tô viajando 3 horas pra chegar no trabalho, mas olha uma Opera House no caminho, sabe? Aí você começa a se posicionar como um ser adentrando um novo espaço, com segurança, né? Começando a se sentir confortável pra ser você num outro lugar. E você acha que lá na Austrália te deu um espaço pra você, então, subir ao palco, seja ele muito. Elevado ou aqui no mesmo plano, mas pra você se sentir bem pra cantar? Sentir bem pra ser. Pra ser. Sentir bem pra ser. O que quer que isso signifique pra mim. Sim. Quem quer que eu seja naquele dia. Hoje eu sou a minha mãe ensinou isso. Você escolhe o que você quiser da sua vida, mas seja mulher o suficiente pra honrar suas escolhas, né? Então você quer ser gari? Seja a melhor gari do mundo. E ela usava esse exemplo do gari. E que exemplo que a gente tem na música do gari, sabe? Seu jovem, cara. Sim. Ele foi o melhor gari, ele dançou com alegria, ele cantou com alegria. E ele está onde ele foi levado. Porque ele poderia estar lá varrendo, eu privada lá. Eu falei, desassocia! Isso é que seríssimo, gente, já aprendemos dissociação, tá? E, aliás, é um elemento ótimo de cocriação do espaço criativo da música. Isso é da hora demais, né? Porque no campo terapêutico, o que aconteceu? Eu fui me desenvolvendo, usando todos esses elementos que a gente chama de o processo alquímico que acontece quando a gente está se desenvolvendo como ser humano. Se a gente fosse linkar com as crianças, é o salto de desenvolvimento da vida da criança. E eu lembro de ter me conectado com uma mensagem aleatória que recebo às vezes, de tipo, de ter falado sobre que esses momentos de dúvida, de choque, que a gente não sabe o que fazer, a gente só faz seja o que Deus quiser. Fui parar na Austrália. Então, eu não entendo absolutamente nada de música, exceto o que eu aprendi na hora que deu, na hora que me jogaram no palco, por exemplo, né? E aí nessas coisas de extravasar, ou naquela época o público ia muito pra Maruba pra relaxar e curtir, né? Brasileirado em Maruba. Mas aí você escolhe tua vibe, tá ligado? Tu escolhe, hoje eu quero curtir isso, eu vou parar aqui, hoje eu quero curtir aquilo, eu vou parar. Maruba é um lugar que tem lá na Austrália? Maruba é um lugar. É uma praia, né? São praias. São praias. É que pra mim, aí já você entendeu que eu tenho que cuidar da Lilian que vem? Porque a Lilian que vem, ela foi pra lá, naquele portal daquele lugar maravilhoso. E isso que você tá falando, né? São praias. E lá é um lugar que tem muito brasileiro. Que os brasileiros então tem muita gente que vai com o Brasil e vive o Brasil lá, né? Então existem pessoas que vão para ter uma experiência internacional e tentar mergulhar em outra cultura, e tem outras pessoas que acabam ficando muito na comunidade brasileira. Eu, carente de casa, eu fui parar nesses lugares e tava cheio de brasileiros tocando música. Eu falei, aqui mesmo que eu vou ficar. E aí, era onde estava confortável no momento. E o conforto
De alguma forma me conecta com um senso de família que faz eu me sentir em casa, porque um dos conselhos que as pessoas dão pra gente quando a gente se muda pra Austrália é cuidado pra não ficar muito com brasileiro e por aí vai, né? Então, ficar muito com brasileiro era ambos, né? Muito confortante, mas muito desafiador de diversas formas, porque me engatilhava de todas as formas possíveis, mas imagináveis as minhas escolhas, né? O quão próximo eu vou ter de conseguir entrar num escritório de contabilidade se eu não aprender inglês o mais rápido possível, né? Porque até então eu achava que aquele era o meu foco, né? E aí eu fui desenvolvendo, assim, trabalhei com empresas maravilhosas brasileiras. E aí, assim, nessa fase de ir me descobrindo como pessoa, aí fui migrando gradativamente, né? Então, as metas, né, que a gente traça pra gente, eu vou ficar um ano de cleaner e depois eu vou trabalhar na minha área, né? Eu tracei a meta de trabalhar como cleaner por um ano. O cleaner, ele é sempre... Lembra, quando eu tô perdida, eu corro pros meus chefes de cleaner. Chefe, me arruma uma faxina, por favor. Não tá servindo pra mim ser empresária real, tá ligado? Eu preciso voltar pro mundo real pra saber o que é melhor pra mim com claridade. Porque a gente brincou, né, Lilian, mas quem é a Lilian, né? A Lilian é tudo, né? Mulher brasileira em primeiro lugar, porque puta merda, o que é a mulher brasileira? A gente é contadora, né? A profissão que tu escolhe, tu é mãe, tu é filha, tu lava, passa, cozinha, tudo. A gente é sobrecarregada. Tudo. E como é ser uma mulher brasileira na Austrália? Uma mulher brasileira na Austrália, eu acho que... Nossa, que pergunta difícil, amor, né? Real. Uma mulher brasileira, eu acho que depende muito da comunidade na qual você está inserida. Do tempo que você está se disponibilizando de estar em acesso com a comunidade, né? Porque às vezes a gente trabalha demais, a gente perde o senso de comunidade e é um momento que traz esses... Volta, tu tá precisando de conexão, tá precisando de si, e a gente não tem a facilidade de voltar pro Brasil, né? E aí vem essa coisa de ir. O que eu não tinha percebido é que o Brasil sempre foi uma parte muito importante de mim, né? E o senso de família, o senso de segurança, hoje eu entendo racionalmente, né? O Brasil é colo, o Brasil é berço. A Lilian da Austrália era uma Lilian que ela viveu, é uma Lilian que amou e que ela investiu em cada oportunidade que apareceu pra ela, ela falava, uau, eu me tornei essa Lilian, sabe? Eu me tornei artista, eu me tornei terapeuta. Quando a gente começa a navegar no luto ancestral da Austrália, que é o que me atrai muito com relação àquele solo, é mágico, fala sério, não dá pra explicar. Você fala, mas o que tá acontecendo comigo neste lugar? Ela te convida a se mudar completamente, sabe? Tipo... Mas é isso, é um solo muito mágico que te convida a fazer esse next step da vida adulta e se redescobrir, se amar e se aceitar. Vibracionalmente, o que a gente fala é que você sai do seu centro de segurança para se conhecer como um ser integral, né? Porque você vai se desafiar de todas as formas possíveis, imagina. Experienciar tudo. E aí você vai tendo a oportunidade de navegar nas suas escolhas, nos seus pensamentos, por aí vai. E a música traz muito conforto no processo. Nesse momento você tá ganhando dinheiro cantando. A música do nada. Que legal. Aí eu falei, então tá bom. Eu não sou, né? Toda aquela crença que a gente carrega no consciente coletivo brasileiro com relação a ser músico não dá vida. Eu acho que depende muito do ponto de vista. Então, quando você estava naquela terapia que você percebeu que você deveria ir para outro lugar para se encontrar, então deu certo. Você realmente se encontrou na Austrália. Me encontrei, me desencontrei, me encontrei de novo, me desencontrei de novo e continuo me encontrando. Então, mas foi lá que você desenvolveu o trabalho que você desenvolve até hoje. Sim, em todos os aspectos, né? Que hoje ele está trazendo esse convite de integrar a música como um meio de comunicação para ajudar no processo de autoconhecimento e de autoterapia, porque a gente ainda tem muitas crenças com relação à terapia, a gente não se sente tão confortável de expor as nossas vidas, né? Eu tô falando assim como um coletivo. O artista, ele é sensível energeticamente, ele tá acessando essa informação em algum lugar, tá ligado? Então, ele tá entregue para um processo de transformação dele, ele tá buscando inspiração, ele só tá sentindo, precisa botar aquilo para fora de alguma forma, senão eu vou enlouquecer, eu vou explodir. Eu assimilo muito processo criativo com explosão, sabe? Assim, porque que nada mais são de toda essa história terapêutica, nada mais é do que essa história terapêutica. Então, assim, nada de artista e terapeuta é a mesma coisa dependendo do ponto de vista. Porque você passa por todos os steps no seu criativo antes de pensar na possibilidade de trazer o artista para o palco.
Porque a música é muito poderosa, a música é terapêutica, a música transforma muito, né? Exato. É tipo assim, legal, ancorei isso aqui no meu trabalho, mas eu tô estacionada, tá faltando água. Aí o Luiz me chama pra um podcast, eu achando que ia fazer um retiro na floresta. Tem uma citação que agora me foge quem falou isso, mas diz que a música começa onde as palavras terminam. Não é? Então por isso que é tão poderoso, né? Nossa, isso me levou pra um hino cigarro. Olha isso, olha você falando isso com essa música. Tá vendo? E você ainda de casa, o dia que você sentir que a sua vida tá assim como a da Lilian, tome cuidado que talvez eu te ligue para te convidar para um podcast. Fran, nessa época... Você chamou a Fran, você viu que você chamou de Fran? Nossa, sabe quem é a Fran? Quem é a Fran? A Fran do Cura, gente. Potência de mulher na Austrália. Dessa área também. Eita, que eu vou levar vocês tudo pra Zoca. Assim, estou aqui no palco de vocês, eu vou levar vocês pra... Vocês vão comigo pra floresta? Galera, me ajude. Me ajuda, por favor, galera. Ajuda assim, eu com essas duas aqui, me ajuda, por favor. Como é que fala? Assim, eu tinha que ter uma plaquinha levamos assim, tipo, ajude-me, por favor. Amiga, pega essa. Juntamos nós duas. E a plaquinha aqui, ajude-me, por favor. Botamos os Luizes juntos. Amigo, você acabou de chegar da África. Eu chamando ela de frango, qual é o seu nome mesmo? Era pra nós não estar vendo. Luiz, eu quero te fazer uma pergunta agora, posso? Pode. De todos os podcasts que você fez, tem algum que você fala muito profundamente de você com essas perguntas que você está me fazendo? Eu acho que eu não falo de mim, né? Na verdade, essa criação desse canal e essa coisa é justamente para lidar com esse lado de me expor muito, mas eu acabo que eu uso o meu entrevistado para me expor, de certa forma, né? Então eu escolho pessoas que eu admiro, como você, que eu vejo os talentos e tal, mas como músico eu me sentia escondido sempre atrás da guitarra, né? Que é um pouco fácil, né? Eu adoro tal palco, mas ali não sou eu, é a guitarra tá ali na frente, né? De certa forma tem esse instrumento, né? E eu senti essa necessidade de me expor mais. Mas eu tenho o meu convidado aqui me protegendo um pouco. Então, olha, isso gera gatilho de... A gente chama de meet one. Você me jogou na fogueira primeiro. Então, você é meu escudo aqui. Você é meu escudo. Eu me exponho através de você. Por isso que a gente passa vergonha junto, se for passar vergonha e tal. Nessa época que você se permitiu ser você em várias facetas, e pelo que você está contando foi um sucesso, né? Depende do ponto de vista. Aquele solo da Austrália te deu um terreno para você florescer, né? Nossa, e quem te inspirou nessa fase? Teve alguém que te inspirou, Li? Minha mãe. Sua mãe? E tudo. A primeira palavra que veio foi tudo. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? O telefone? Telefone? Qual é o nome da sua mãe que tá ligando aqui? Alô? Alô? Opa, tô conhecendo sua filha aqui, tá muito bom. É aqui ela? É ela. Ah. É ela. Eu tenho uma palavra. A gente vai fazer o que hoje? Não sei. O que você pode dizer pra sua mãe, então? Aqui, ó. Não, gente, Tá bom. aí Ela é que tá atenda. Pegue. Pegue. vocês estão de sacanagem. É, Maria. Mentira. Aqui somos poéticos, somos O que poéticos. sua mãe te falaria agora? Em qualquer tempo que isso passa. Minha mãe, porque minha mãe foi uma mulher desbravadora, né? Minha família como um todo, assim, como quem diz assim. E é isso. Vai. Qualquer coisa eu tô aqui. Qualquer coisa grita. São 12 horas no mínimo de... É muito difícil a comunicação. Você conseguia falar com ela sempre? Não, e é por isso que eu falo do lado A e lado B da Austrália, né? Eu percebo que para algumas pessoas é muito fácil manter essa conexão por telefone, por exemplo. Pra gente, a nossa linguagem de amor, né? Quando a gente estuda o amor e por aí vai, e meus outros trabalhos, a nossa família, a gente demonstra amor com a presença. Então, não, com a gente criou um gap, eu sinto. Mais especificamente nos momentos de dificuldade, como quem diz assim, sabe? Poxa, a mamãe investiu tanto em mim, vamos lá, você consegue. Let's do it. Poxa, eu posso qualquer coisa, eu tenho pra onde correr, tá ligado? Que infelizmente não é a realidade de muitas pessoas, né? Sim. Infelizmente. Aí eu paro e penso, por exemplo, aí eu vou trazendo várias loucuras, né? Nessa brincadeira, tipo, o que dava liberdade de me jogar
Era esse tipo, tem como voltar pra casa, tem um lugar pra voltar, né? Aí é o momento que a contadora vai chegar e vai falar, ok, vamos fazer a matemática pra ver se tá fazendo sentido essa conta. Em momentos muito específicos, então era um ano aqui, um ano lá. Fazia essa nutrição, voltava, explorava mais um pouquinho essa outra versão de quem eu era. Aí com essa questão da dificuldade de comunicação, né? Sofrer a distância, às vezes não é tão simples. Sim. Né? E a gente foi se distanciando verbalmente. A minha mãe e eu nos falamos telepaticamente, eu vivi dentro dela, né? Outra conversa. Então, estudo isso, né? O desenvolvimento, a conexão de amor, de diversas formas. E aí a gente foi ficando confortável no nosso silêncio, sabe? Assim, tipo assim, eu sinto no meu coração como mãe que você tá bem, você sabe disso, né? Quando eu sinto, mãe. Porque às vezes a comunicação, nos momentos de dor, ela parece ser mais difícil. É o silêncio como oposto da música, ou vice-versa, né? E a gente foi se amando à distância, né? De diversas formas. Mas o excesso de distância, ele causou esse gap, né, de construção. E a música, ela tem me ensinado muito sobre isso, porque, por exemplo, como assim a pessoa nasce artista? Será que nasce mesmo? Como será? E eu fui introduzida a música de diversas formas, eu sou um pouquinho de cada um deles. Né? Meu pai era DJ, daquela época de calça de boca de sino azulzão. Meu pai também. Quem é da família já viu essa foto, daquela calça azulona bem... Meu pai, na época dele, né, eu também não tinha nascido, ele levava os LPs pros bailes. Coleção maravilhosa. E tinha gente que ia pros bailes lá que meu pai fazia pra escutar só o som, não era nem pra dançar. Porque não tinha essa coisa que hoje a gente tem de pega Spotify. É o excesso de estímulo. Né? E eles traziam discos importados e as pessoas iam lá escutar aquele som, e muito de rock também, né? Que era a fase, né, dos anos 60, 70. Gente, eu adoro analisar essas coisas. Por isso que eu falo pra vocês, a gente precisa escolher a linha de tempo, a linha de raciocínio. Chamava Geração. Mentira! Geração! Geração. Menino, meu pai tinha uma empresa chamada Geração. Som. Geração, do meu pai e do seu Geração. Geração com Geração deu podcast. Que loucura! Eli, onde que tá a música agora pra você? A música agora pra mim tá no campo analítico. O que aconteceu foi, eu comentei isso, eu vou deixar muito claro aqui, que eu ainda estou analisando com muito carinho, assim, o quanto dessa a linha artista eu quero levar lá pra fora, porque o meu outro trabalho é muito importante pra mim. Então a Lilian hoje, ela tá tentando encontrar equilíbrio pra que caminhar esse caminho artístico não seja tão sofrido como as mulheres que eu admiro na música. Eu questiono muito a leveza da música, porque eu saí da minha casa e eu era a rainha da floresta. Eu batia tambor, eu cantava, eu dançava livre na minha sala, livre no meu espaço, com os meus alunos, meus clientes, no meu cantinho de amor. Que é a minha tribo que eu criei pra mim. Porque foi a moça, ela sempre esteve presente de uma forma ou de outra, né? Só que somehow a vida queria que eu expandisse isso para outros lados, então eu precisava passar por desafios para levar aquilo que eu praticava e que pratico todos os dias, medicina humana, né? Então o meu trabalho é muito amplo, então ele vai para muitos campos, né? Que ele bem é essa coisa de como chamar você experienciar tudo com a presença. A música tá me chamando hoje, hoje está confortável pra caramba, só deu aquela tremedeira no coração. Furacão 2000! Você entendeu? A gente navega na música em fases muito distintas. Só de falar o nome Furacão 2000, eu nem sei se eu lembro a música desse momento, mas eu sei que fazia parte da minha adolescência, que fazia parte da minha época de forrozeira, que eu já vi essa mulher dançando forró, gente, como é o nome? Potência. Eu gosto pouco. Forró. Eu gosto pouco. Vamos todo mundo pro forró, que é um lugar de amor, de música, de Brasil, né? Que é uma coisa assim. Eu acho que o Brasil, e é uma coisa que eu sempre falo, né? O que o Brasil me traz de mais maravilhoso, né? O que eu tenho orgulho enorme é a música, né? E que pra mim é a primeira arte, assim, né? A gente multiartista aqui, todo mundo faz várias coisas, mas assim, a música pra mim é um lugar, porque é na música que eu sempre me refiz, né? Então aquela coisa do silêncio e depois de você escolher uma música, né? Então se a gente fosse hoje, antes de começar
a gente perguntou pra Ali que música que ela queria cantar e ela escolheu uma música. Isso é muito de significado, né? Porque veio, tipo, é isso que é importante pra mim. E aí eu trabalho com música, né? Esse link que tá sendo criado. Tipo, você percebeu que onde a gente se conectou, de trazer essa fluidez e a gente levar isso pra fora? Você falou de uma forma muito simplificadamente racional no processo de quem tá aqui no Brasil. O que eu levei horas pra falar, tipo, é isso, a música me transforma, ela me dá resposta, é isso. Ela é pra mim. Sim. Aceite, né? Que delícia. Aceita que dói menos! menos. Tem uma música, né? Aceita que dói. Tipo isso. Já que a gente estava falando de Brasil, teve algum momento em específico que durante esses 10 anos te fez perceber que não fazia mais sentido e fez você decidir voltar ao Brasil agora? No Brasil ele foi um processo, nossa amigo, pela primeira palavra que veio foi trauma. Mas eu não retornei de vez não, eu acho que o que eu vivi lá foi muito mágico. Me ancorar aquela magia aqui, olhar pro meu país, que isso que tá... Tipo, poxa vida, eu tava lá ajudando, né, contribuindo, crescendo no processo, e meu Brasil tá assim, tá ligado? Que nada mais é um reflexo de quem eu sou também. Porque eu vim aqui no Brasil, estando sensível energeticamente, eu não consegui ficar. Eu tava em São Paulo, tava surtando, muita informação, muito luto. Quando eu digo assim, onde você prefere estar hoje? Lá ou aqui? Eu prefiro estar um pouquinho de cada. Mas então, você quando fala assim, eu sinto que é uma temporada aqui no Brasil e a sua temporada na Austrália não se encerrou, assim. Então aí que tá a parte confusa, né? Porque a linha de estudo que eu trabalho é tipo assim, hoje eu só tenho hoje, como eu posso honrar esse melhor hoje, assim... Enquanto você vai, eu criava raízes, por exemplo. Eu tenho os meus momentos de voo e eu tenho os meus momentos de raízes. E aí, se eu for levar no extremo oposto do que me motivou a passar por tudo que eu passei, inclusive as partes mais darks, né? Isso eu preciso falar por mim, assim, grita de liberdade. O seu nível, uma das frases que eu aprendi que me tocou muito, ela é: o seu nível de autodesenvolvimento ele está diretamente ligado com a quantidade de verdade que você é capaz de aceitar sobre si. Uou, Ponto. Porrada. Acabou. Porrada. Assim, lembra? Você entende? E aí você se sentir confortável. E aí se você fosse pra mim, o que é ser artista? Se eu fosse resumir com foi-se. É você se sentir confortável pra abraçar o seu lado bom, o seu lado ruim, e é o que tá tendo. Não tá bom pra você, pô, mas também não tá pra mim. Então eu me espelho nessas grandes referências. Você é cantora seguindo os seus sonhos e sentindo o seu corpo. Qual é o seu canto no mundo? Nossa. Liberdade foi a primeira palavra que veio, porque eu sinto todas essas barreiras de análise como uma forma de você se limitar também. É quem você é no túnel, no buraco, no silêncio, no vazio. Quem eu sou na música hoje, eu acho que é muito engraçado que... eu acho que eu sou artista mesmo, cara, tá ligado? Eu acho que agora tá fazendo muito sentido, sabe, assim... Mas a minha forma de expressão é muito variada. Será que tá na hora da gente fazer nossa música, então? Vamos? Dá Vamos? não. Vamos? Dá não? Como assim? Putz, real, preciso falar muito sério pra você. Real, eu preciso ir no banheiro. Ah, não! Fazemos Então, eu também. Antes do banheiro... Não, mas isso tem explicação científica. Peraí, antes do banheiro, me dá um minutinho, porque você pode achar a Lilian aqui, para tentar entender um pouco mais de todos esses trabalhos. Eu vou deixar o link principal aqui embaixo. E agora, antes da música, você aí também, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. A gente tem todas sininho essas ainda coisas. no YouTube? Sininho. Tem sininho. Ative o sininho, se é que existe ainda, não sabemos. E Lilian, vamos terminar fazendo o que nos conectou pela primeira vez, foi a música, tocando. Sim. Agradeço a sua presença aqui. Fê, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Vamos no banheiro e vamos fazer uma música depois. Sim, por favor. Necessidades básicas. Nós estamos falando das crianças. Vamos no banheiro. Não quero me falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa,
também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar teu irmão e beijar tua menina na rua. É o que se fez o teu braço, o teu lábio, a tua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão. Pois eu vivi no vento, cheiro de nova estação. Eu sei de tudo da ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo dentro, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança, o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, ouvindo viu metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Lilian Amaral! Luiz Obrigado. Reis. Fernanda Potenza! Obrigada. Obrigada.